Antes que reis governassem a terra, antes que muralhas fossem erguidas, houve um tempo em que homens de estatura colossal caminharam entre os mortais. A Bíblia não os descreve como lendas, mas como homens reais, temidos em batalha, lembrados por sua força e mencionados em textos sagrados que poucos ousam interpretar. Prepare-se, pois o que está prestes a ouvir não são apenas histórias. São ecos de um mundo esquecido, gravados nas páginas da eternidade. Nos tempos antigos, antes do grande dilúvio, a Bíblia nos revela a existência dos Nefilins. Gênesis capítulo 6, versículo 4 diz: Naqueles dias havia Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Mas quem eram eles? O termo hebraico Nefilim é envolto em mistério, podendo significar os caídos, ou aqueles que fazem outros cair. Sua origem é um dos maiores enigmas das Escrituras, o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Dessa união, nasceram seres de força e estatura sobre-humanas, guerreiros lendários, cuja fama ecoava desde os tempos primordiais. Embora a Bíblia não especifique sua altura exata, tradições judaicas e escritos apócrifos, como o livro de Enoque, falam de figuras que poderiam atingir de 3 a 5 metros. Imagine um homem com a altura de um elefante, cuja simples presença inspirava pavor. A existência deles é citada como um dos motivos para a corrupção que levou Deus a enviar o dilúvio, uma raça que desafiava a ordem natural. Mesmo após o dilúvio que purificou a terra, a semente dos gigantes não foi extinta. Quando os espiões de Israel, enviados por Moisés, exploraram a terra de Canaã, voltaram aterrorizados. No livro de Números, capítulo 13, eles relatam: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles não viram apenas um ou dois, viram cidades habitadas por clãs de gigantes, os anaqueus, os refaíns, os emins. Nomes que soavam como sentenças de morte para os hebreus. O mais famoso entre todos os gigantes é, sem dúvida, Golias de Gate. Sua história, narrada em 1 Samuel, capítulo 17, é conhecida por todos, mas os detalhes são ainda mais impressionantes. Golias não era apenas alto, ele era um tanque de guerra humano. Sua armadura de bronze pesava cerca de 60 quilos, mais do que muitos homens daquela época. A ponta de sua lança de ferro pesava quase 7 quilos. Sua altura, segundo o texto, era de 6 côvados e 1 palmo, o que equivale a quase 3 metros. Ele desafiou o exército de Israel por 40 dias, e nenhum soldado ousou enfrentá-lo, até que um jovem pastor, Davi, armado apenas com uma funda e sua fé, o derrubou. A queda de Golias não foi apenas a derrota de um homem, mas a prova de que a fé pode vencer a força bruta. Além de Golias, a Bíblia menciona outros gigantes, inclusive seus parentes. Em 2 Samuel, capítulo 21, lemos sobre Isbi-Benob, um descendente dos gigantes, cuja lança tinha o peso da de Golias, e também sobre Saf, outro gigante. E o mais intrigante de todos, um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente dos gigantes e foi morto por Jonatas, sobrinho de Davi. Esses relatos mostram que Golias não era uma anomalia, mas parte de uma linhagem que persistiu por gerações. Onde estão os gigantes hoje? As Escrituras nos contam que eles foram derrotados e exterminados pelos israelitas ao longo do tempo. O último rei dos gigantes, Og, rei de Bazã, foi um dos últimos remanescentes. Sua cama, ou talvez seu sarcófago, era uma relíquia de proporções assustadoras. Deuteronômio, capítulo 3, descreve que ela media 9 côvados de comprimento por 4 de largura, ou seja, cerca de 4 metros de comprimento por quase 2 de largura, uma prova de pedra e ferro de sua existência.